Boa noite. O programa Primeiro Escalão recebe hoje a atriz Zaira Bueno. Zaira Bueno iniciou a sua bem-sucedida carreira, sua exitosa carreira como atriz nos anos 70, no cinema, quando atuou no filme A Ilha do Desejo. Esse foi o seu primeiro trabalho, entre inúmeros trabalhos protagonizados no então chamado cinema erótico ou pornochanchada, vou dizer um termo mais popular. Na época, Zaira Bueno protagonizou inúmeros filmes, dezenas de filmes que foram campeões de bilheteria. Depois participou de importantes trabalhos na televisão brasileira e no teatro, onde também conseguiu muito sucesso na sua carreira. Zaira Bueno hoje vive em Los Angeles, nos Estados Unidos, há cerca de 20 anos, onde trabalha como artista plástica, também atua no segmento que a deixou conhecida no mercado brasileiro, mercado artístico brasileiro, como atriz, e atua também como empresária. Muito obrigado, Zaira, por atender o nosso convite. Eu convidei para participar dessa entrevista comigo a comunicadora e escritora e ensaísta, vários Soraya Câmara, que também tem muita afinidade com o tema artístico e cultural. Zaira, eu quero começar o programa, agradeço mais uma vez o fato de você ter nos atendido aí dos Estados Unidos, você está em Los Angeles, tem um fuso horário aí de 4, 5 horas em relação ao Brasil, não é? Eu gostaria de começar perguntando para você o seguinte, Zaira, qual foi a contribuição do cinema erótico, da pornochanchada, para a consolidação, a evolução do cinema, da cinematografia brasileira? Qual foi a contribuição do cinema erótico, da pornochanchada, para o cinema brasileiro de uma maneira geral? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a você, a Soraya, e ao Paulo, né, que está gravando a gente, e eu quero dizer aqui para você, eu acordo cedo, porque você é meu amigo muito querido do coração de tantos anos, desde a época da Band, pessoa maravilhosa. Anos 80. É, exatamente. Então, bom, vou responder a tua pergunta. O cinema, se não tivesse esse cinema, principalmente em São Paulo, que a gente fazia filme assim, era rodado assim, todo dia era rodado filme, milhares de filmes. Se não tivesse tido esse cinema, o cinema brasileiro tinha acabado, você pode ter certeza. Porque não só pela censura, que qualquer coisinha eles censuravam, era uma época muito difícil fazer arte no Brasil, não só cinema, mas não tinha nada de apoio para a arte. Então, eu lembro que eu vi várias vezes, tipo, o Carlos Reichenbach esperando o dia inteiro na Embrafilmes para conseguir uma verba para fazer o filme dele. Sim. Desde que hora que você está aí, Carlão? Desde de manhã, a hora que abriu. O dia inteiro ele lá esperando com o roteiro na mão. Sim. Então, era assim. E aí, esses filmes que foram feitos na Rua do Triunfo, por ali, naqueles escritóriozinhos que tinham na Rua do Triunfo, que depois foi rotulado de pornochanchada, mas era um filme feito na garra. Aí eram filmes feitos com o patrocínio de gente que queria fazer cinema, de empresários. Você topa aqui, você topa botar um dinheirinho aqui, vamos fazer ali. Era tudo assim. E aí a gente foi indo, foi fazendo, e o cinema morreu. Porque era muito difícil, foi uma época muito difícil. Então, eu acho que se não tivesse existido o nosso cinema, o cinema hoje não então, a pornochanchada teve um papel importante no crescimento do cinema nacional como um todo, pode-se dizer. Importantíssimo. E foi esse cinema que manteve vivo o cinema brasileiro. E erroneamente é chamado de cinema da boca do lixo, né? De forma errada. Isso aí foi com o tempo, exatamente. Isso aí, porque na época que a gente fazia cinema na boca, por que era boca? Era a boca do lixo, porque ali naquele redor todo, ao redor, eram tudo prostitutas à noite. Então, inclusive quando eu fiz o filme O Rei da Boca, a gente rodou à noite e aparecia
verdadeiras prostitutas e a gente fazendo cinema ali. Então, era isso. Então, era chamado de um lado. Isso, e do outro lado, a gente chamava de boca do cinema. Nunca foi chamado de boca do lixo. Naquela época, eu disse, vamos para a boca do cinema? Uma distorção. Houve uma distorção, então, na época. Distorceram agora. Porque hoje se distorce aquele tempo chamando de boca do lixo. Começou a distorcer com o porno chanchada, que não chamavam mais de cinema, aí não chamavam mais de atriz. Eu mesmo fazendo novela, fazendo teatro, já tinha, sabe, eu estava, sempre tinha o rótulo de atriz de porno chanchada, isso foi um rótulo que até hoje. E eu sempre, inclusive, eu escrevi um livro que chama Um Banho de América, e tem um capítulo... Vamos falar sobre esse livro daqui a pouco. Karma da porno chanchada, um dos capítulos é o Karma da porno chanchada. Então, é isso aí. Então, na época, é exatamente isso que a Soraya falou. Hoje em dia é chamado de boca do lixo. Não é boca do lixo, é boca do cinema. As próprias boca do lixo. Zaire, como é que você vê o cinema hoje? Aí, você estando nos Estados Unidos, você obviamente deve acompanhar a cultura no Brasil, a evolução do cinema, a evolução da telenovela, que mudou muito, né? A evolução do teatro. Como é que você vê o cinema brasileiro hoje? Novela eu não acompanho, eu não estou nem sabendo o que está acontecendo, porque eu não tenho aqui nenhuma televisão que eu possa ver Brasil. E no meu computador, se eu quiser ver alguma coisa, eles não deixam porque é outro país. Eu acho que não é só o meu computador, é um negócio de Google, essas coisas. Mas o cinema, eu acho que o cinema brasileiro hoje está caminhando bem legal. Eu acho que tem bastante coisa feita, eu não vejo muito cinema do Brasil, mas eu sei que tem umas séries no Netflix bem bacana, e eu gosto muito de cinema tipo espanhol. O americano, ele deu uma caída legal, eu acho que o cinema daqui deu uma caída. Eu acho que eu não gosto quando fica muito politizado. O cinema, misturarem cinema com política, eu não acho legal, porque eu acho que cinema é arte, e eu acho bonito quando a pessoa usa a emoção para fazer um filme, e não usa o lado político dela para levantar uma bandeira, que seja qualquer cor que seja. Isso eu não gosto, então eu nem assisto. E Zaira Bueno, desculpe, Zaira Bueno, quais eram os temas principais das pornochanchadas nas décadas de 70 e 80? Ótima pergunta. Então, os temas era uma coisa muito engraçada, porque no começo eles estavam assim, falando, vamos fazer aí, vamos fazer cinema, não sei o quê. E sair da boca do cinema, saíram vários diretores maravilhosos, como em tudo. Tem gente boa e tem gente ruim. Claro. Não era todo mundo ruim, não era todo mundo bom, mas saiu gente maravilhosa de lá. Então, eles tinham os escritórios e começavam a fazer. Aí, os temas no começo era assim, não tinha muita coisa, negócio de política, porque não dava muito público na época. Aí começaram a fazer uma coisa, começou devagarinho, uma coisa mais erótica. Aí eles viram que começava a encher, porque o pessoal já estava cansado foi na época da ditadura, né? Logo onde estava o negócio fervendo. As pessoas queriam dar risada. Então, a época em que a censura também imperava, né, Zaira? Existia muita censura na época. Uma loucura. Eu lembro que tinha diretores que falavam, foi tudo cortado, gente, foi tudo cortado, tem que gravar tudo de novo, tem que filmar tudo de novo. Mutilava-se o trabalho, né? Vou cortar daquela cena, vou cortar daquilo. Ela fez assim, cortou. Era assim, entende? Então, tinha, às vezes, que refilmar muitas coisas. Naquela época, não era essa coisa digital, era muito caro o negativo. Então, os temas começou com uma coisinha assim, mais de chanchada, de coisa engraçada. E aí foi indo devagarinho para o erótico. Aí eles foram ver que o povo queria esse lado, porque ele já estava cansado do negócio de ditadura, sabe? Não é fácil, que nem agora, né? Com essa coisa dessa pandemia toda, a gente quer ir. Né? A gente quer uma pandemia da ditadura, que foi uma pandemia também na época, a pandemia política.
uma pandemia política. Não podia falar, não podia se expressar, não tinha essa coisa. Exatamente. Hoje também não se pode muito, mas... Liberdade de expressão nem se pensava na época, né? Não tinha, não existia. Exatamente. Zaira Bueno. Então, aí começou a fazer um pouco mais de erotismo, aí mostrava um peitinho, uma bundinha, aí começou mais público, eu falei assim, gente, mostramos aquele peitinho, teve mais público, aí foi indo, aí começou a ficar uma loucura, aí começaram a exagerar. Sucesso nacional também, né? Naquela época. Mas, exatamente. Só um minutinho, Soraya, só para eu fazer um complemento. Eu tenho uma foto no jornal, uma fila fazendo a volta assim, um quarteirão inteirinho a fila, no Cinema Marabá, para assistir a Ilha Desejo. Zaira, você interpretou diversos personagens das mais variadas nuances em sua carreira no cinema, primeiramente, que começou em 1975. Eu queria te perguntar qual foi a importância desses papéis que você interpretou no cinema, na pornochanchada, para a sua maturidade profissional como atriz na televisão, no processo de criação, no processo de interiorização dos personagens, na maturidade da sua atuação como atriz. Eu acho que esses papéis que você interpretou na pornochanchada foram muito importantes no sentido de dar peso no teu processo de interpretação de personagens em outros veículos, como o teatro e como a televisão. Foi um Queria grande... que você falasse um pouco sobre isso. Sim, foi um grande exercício, porque o primeiro filme que eu fiz, A Ilha, por exemplo, eu não tinha nada de negócio de nudez. Eu fazia a mocinha do filme, o papel principal do filme, e tinha um pouco de nudez de outras atrizes, mas eu me recusei, eu falei, não vou fazer. E eu ainda estava trabalhando como modelo, e eu fui emancipada pela minha mãe, para poder fazer esse filme, 2 anos. E aí eu comecei aí eu fiz esse filme, e eu pegava o script, e eu estudava, eu não tinha noção, mas eu gostava tanto daquilo, que eu falava, acho que assim vai ficar mais natural. Então, aí eu comecei a me exercitar, eu nunca fui em escola, fui escola aqui agora, há pouco tempo, fiz um curso de Shakespeare, mas até então eu nunca tinha feito nada. Aí eu comecei, não, eu acho que assim fica mais natural. Aí eu lia, falei, não fica no espelho fazendo caras, porque não funciona. Falei, ok, então eu não vou ficar. A coisa tem que ser emoção. Interiorizada, né? Interiorizada a partir do processo da criação. Aí eu fazia um filme, falei, ficou legal. Eu lembro que o Jean Garret, que era o diretor da Ilha, ele falava assim, ele falou assim, era uma cena de longe, a gente estava subindo uma montanha, eu e Davi de mão dada, tinha acontecido um negócio de matar as meninas na ilha. É o Davi Cardoso? Davi Cardoso, eu estava com o Davi era ator principal também, eu era mocinha e ele era o galã. Aí a gente estava subindo assim, de mão dada, filmando, aí eu fiz assim, porque o Davi falou uma besteira para mim, falou uma bobagem, e eu dei risada. Aí o Jean falou, por que você riu? Aí eu percebi, eu falei, não, eu tinha que estar na personagem. Aí eu ri de Zaira, eu não ri do personagem. Mais um aprendizado. Mas, aí eu fui aprendendo, no erro, a gente aprende muito no erro, né? Aí eu falei, não faço mais isso. Aí eu peguei o roteiro de ler, eu quero ver o que está acontecendo nessa hora. Não devia ter rir. Aí eu falei, a moça tinha acabado de ser morta, por que eu ri? Entendeu? Zaira, você podia comentar a polêmica da capa da Playboy com a atriz Aldine Miller? Foi uma loucura, foi uma loucura. A gente ficou a noite inteira no estúdio do Trípoli, fotografando, e era uma cama assim de massagem, e aí os maquiadores ficaram só desmanchando a maquiagem da gente com spray de água e cabelo e tal. Aí eu lembro que eu tinha um namorado no Rio, que é um ator, infelizmente já faleceu, o João Carlos Barroso. Eu conheci também, muito grande ator, exatamente, grande ator e um excelente jogador de futebol. E um amor de pessoa. Exatamente. Amor. Grande amigo. Eu gostou muito dele. Saudoso. Eu fiquei muito triste, foi um que me deixou muito triste. E aí, engraçado que ele morava em Copacabana.
Ele me liga de manhã cedo, ele falou assim, Zaira, o que é isso? Puseram na minha porta de madrugada uma Playboy, você beijando a tua mulher. Mas ele ficou assim, ele não era, imagina, ele era ator. E aí ele falou, de madrugada alguém colocou na porta dele. Aí o que aconteceu, Soraya? Eu recebia telefonemas de Brasília, políticos, eu não posso falar o nome, porque tem uns que estão bem na ativa atualmente, e muito na ativa, mas oferecendo assim, vamos jantar, eu vou mandar não sei o que para você, meu amigo quer conhecer o time, mas milhares de telefonemas direto de Brasília, a secretária ligava, olha, o doutor fulano quer falar, sabe? Aí eu falei, não, estou muito ocupada, muito obrigada, sabe? Então era bem assim, batia o telefone, deixava a secretária eletrônica, era na época, né, atender. Então foi uma polêmica muito grande. Fora, agora engraçado que, né, eu não acho que com essa capa a gente sofreu preconceito com isso. Eu acho que teve preconceito com cinema, mas com a capa não, porque acabou sendo uma coisa tão artística que parece assim uma pintura sabe, de renascença, aquelas... Eu acho que foi muito bonito esse ensaio. E você fez inúmeros ensaios. E tem o ensaio da Status também, que você fez, né? Você poderia comentar os inúmeros ensaios, os ensaios da Status? Claro, o da Status, engraçado, que eu dei uma entrevista outro dia, uma coisa para o Instagram, uma live, eu fiz uma live lá com... VIP, esqueci completamente. Acordei muito cedo hoje. Doesn't matter. E aí a gente comentou desse status. E a Paula Nahum me relembrou de uma coisa que aconteceu durante esse ensaio. Perla Nahum. Perla Nahum. Obrigada. A Perla Nahum, uma graça maravilhosa. Grande amiga também. Até hoje, minha amiga. Grande amiga, né? Grande produtora. Ela me contou a história, ela falou que ela pegou umas joias e eu não sabia que as joias eram de verdade. Não estava nem aí. Eu estava mais preocupada com as fotos e com o que eu tinha que fazer depois, que eu sempre estava bisada, tinha que ser uma coisa depois. Aí ela me contou aí ela pegou aquelas joias, ela levou as joias num saco de pão e ela ficava com as joias assim e as joias para o ensaio. Era tudo de verdade aquilo. E as roupas todas, aquela coisa japonesa, tudo escolhida dele, era maravilhosa. Aí faltou luz no meio do ensaio. Disse que a gente teve que evacuar, eu não lembrava disso, gente. A gente teve que evacuar, disse que ficou tudo escuro, disse que ela ficava procurando um saco de pão, onde é que está a joia, pegou as joias, ainda bem, né? E a preocupação era esse negócio da joia. Então foi uma coisa engraçada que aconteceu, e disse que ficou todo mundo gritando, cadê a joia, cadê isso, cadê minha maquiagem, todo mundo assim, porque ninguém sabia se era um assalto, porque podia ser um assalto. O que eles fazem é cortar a luz, né? Mas foi bacana, foi com o Dima Schettini, fotógrafo maravilhoso, fiz 2 ensaios com ele, e ele foi o fotógrafo também das Moças Segundo Andar, que foi a minha peça de teatro com a produção do Gibaum. Zaira, obviamente você é uma atriz talentosa, reconhecidamente talentosa, sempre foi protagonista, quase nunca atuou com um papel de segundo escalão, sempre primeiro escalão, pegando carona até no título do meu programa, uma atriz talentosa. E os trabalhos que você fez ortogam e abrem as portas para você com esse adjetivo. Zaira Bueno, uma atriz talentosa. Eu quero te fazer uma pergunta. Além de talentosa, você é uma mulher bonita. Você fez as capas da Playboy, você fez da revista Status. Muito bem. Cabe uma pergunta. Beleza abre portas no mundo da dramaturgia, na televisão, no cinema, no teatro? E essa pergunta é válida, não tem época, não tem prazo de levar época. Ontem e hoje e amanhã. A beleza abre portas. Eu vou ser honesto com você, a beleza ajuda pra caramba. Beleza ajuda. Mas no sentido assim, por exemplo,
eu não sei, é uma coisa assim, uma coisa é meio que um estalo, sabe? É uma coisa de que o cara, por exemplo, tem um diretor que ele quer contratar aquela atriz. Ela é bonita. É uma coisa meio que... Mas não basta só a beleza. Fantasia, fica muito... O imaginário. Imaginário. Fala, ela vai vir aqui, sabe? Maybe, talvez, entendeu? Então, eu acho que fica muito essa coisa assim da fantasia mesmo. Então, eu acho que ajuda pra caramba. Abre porta. Mas não resolve, porque se não tiver talento, bye Não bye. resolve. Você faz Você é contratado a fazer uma protagonista, não tem talento, o teu papel começa a shrink, começa a diminuir. E você nem sabe por quê. Pode ser a mulher mais linda do mundo, se não tem talento, não vai, não chega lá. Não Seria vai. a primeira impressão, né? A primeira impressão que causa. Isso, exatamente isso. Exatamente isso. Abre portas nesse Abre a porta. sentido. Abre a porta. Agora, depois... Fecha. Pode fechar. Se não tiver talento. Exatamente. E a outra ponta da moeda? E a feiura? A feiura fecha a porta, Zaira? A Soraya falou. Ela ajuda para abrir a porta primeiro, o cara ou a mulher, não importa. Ele fica na fantasia, ela fica na fantasia e tal. Aí, quando vê que não tem talento, fala assim, ai, o que eu fiz? E começa a cortar. E aí fecha a porta. E a outra ponta? E a outra ponta, Zaira? O talento é o que fica eternamente. Você pode ter 80 anos, não importa, você está fazendo teatro, você está fazendo cinema e tudo mais. Então, no caso da feiura, por exemplo, que é o outro lado da beleza, a feiura, mas associada ao talento, também abre portas. Uma mulher feia, é só que abre porta. Muito talentosa. Na verdade, exato. Com certeza, o que abre porta é o talento. A beleza ajuda ao comecinho. Ao start. Mas o que fica... É uma coisa assim, sabe, maquiagem? É uma coisa meio maquiagem. A beleza, assim, ela te dá um glamour, uma coisa. Mas depois, se não tiver talento, fantasia. Entendeu? Soraya, por favor. Você atualmente está estudando sobre Shakespeare, não é isso? O Caetano viu, né? Macbeth. Ele mandou uma imagem que vamos colocar no vídeo. O Paulo vai receber essa imagem de Macbeth e nós vamos inserir na entrevista a imagem da sua interpretação de Macbeth. Que legal, obrigada. No meu YouTube está Eu coloquei a semana passada, 2 dias atrás, eu fiz o Richard II, Ricardo II. Sim. Eu fiz para um negócio de um workshop que vai ter. Eu fiz ele e também está... workshop aí nos Estados Unidos? Workshop aí em Los Angeles. Esse mesmo curso, eles pediram para a gente fazer, porque eles vão fazer um workshop e vão mostrar os estudantes, as pessoas, como é que, entendeu? O que estão fazendo e tal. Então, eu resolvi fazer um desafio, fiz o Ricardo II, e eu tentei mudar a cara do Ricardo II, ficou meio esquisito. Que curso é esse que você está fazendo, Zaira? É um curso no Santa Mônica College, aqui perto. Eu moro aqui em Santa Mônica, é aqui perto, é um curso que tem de interpretação e começa com essa coisa de a gente ter que estudar o Shakespeare profundamente para entender. Agora, tem palavras que ele inventava, né? É muito difícil. Foi o que aconteceu no Ricardo II, e mesmo na outra, é tão difícil, ainda mais no inglês, eu fiz em inglês, o Ricardo II. Então, você tem um inglês fluente, você mora nos Estados Unidos há 20 anos. Sim, mas o meu sotaque é de russo. E você escreveu... Zaira, desculpe, você escreveu 3 peças de teatro, não é isso? Agora mais!
Exato. Agora, como é que você sabe? Soraya sabe tudo sobre sua vida, Zaira. Soraya sabe tudo. Porque, olha, eu admiro você desde a época da pornochanchada, que eu valorizo o trabalho de arte na pornochanchada, o erotismo com arte que existe lá. Que as pessoas precisam saber no Brasil, essa época do cinema brasileiro, que, como você disse, abriu as portas para o cinema nacional. Exatamente. Soraya, então, é de grande importância. Muito obrigada, e que bom que todos fossem iguais a você. Obrigada. Que todos pensassem assim, porque isso é pensar com a cabeça, pensar, isso é pensar. Tem gente que não pensa. Não tem, senhora. Nem viu nada, não sabe nada E prejuga e critica. Sem conhecimento de causa. É um defeito do brasileiro criticar sem conhecimento de causa. Essa é a verdade. Bingo, é a mesma coisa que mito. Ai, aquela atriz maravilhosa, a melhor atriz do mundo, nunca viu nada dela. Mas todo mundo fala que é boa, ele vai atrás. Não, e o erotismo é arte, presente na pornochanchada. É arte. Erotismo. Na verdade, é uma forma de arte, né, Soraya? É uma forma de arte. É uma forma de arte. Claro. É uma forma de arte. O erotismo. Agora, eu gostaria de saber suas peças de teatro que você escreveu. Olha, menina, eu comecei faz muito tempo que eu tenho gosto de escrever. Eu já escrevi uma vez, há muitos anos, um negócio para televisão, aí fui escrevendo. Aí eu escrevi uma peça, eu tenho uma peça até que um ator vai fazer, no Rio, o Raimundo de Souza. Eu adoro o Rai, todo mundo conhece. Conheço bem, amigo. Ele vai estrear com essa peça. Eu não sei se eu posso falar muito, mas é O Assassino de Toshiko. É um assassinato, é um cara que descobre eu vou falar, o assassinato de uma pessoa por uma foto. Ele está arrumando o álbum de família, entendeu? Se passa no Japão, como se ele estivesse no Japão, ele está arrumando o álbum de família, a mulher ligando para ele e falou, arruma o álbum, porque senão essas fotos vão desaparecer. Ele tinha que clicar e colocar no computador, para as fotos desaparecerem no papel. Aí ele vai fazendo, começa um monte de coisa, e aí o telefone toca, não sei o quê, ele vê uma foto e ele vê, mas essa hora que ela foi assassinada, o que esse carro está fazendo lá? Aí ele viu, a filha dele tirou a foto ela estava indo para a escola, aí ela tira a foto da frente da casa da tia, enfim, ele começa a descobrir, ele descobre o assassino ali. É um negócio super tenso, o tempo inteiro, ligação e tal, eu adoro essa peça. Aí eu escrevi uma outra... Essa peça ainda esse espetáculo não foi encenado ainda. O Rai vai fazer, o Raimundo de Souza. Ele vai ser o cara, vai ser o ator, é um monólogo. É um monólogo. É um monólogo, mas tem muitas vozes, tem muito telefonema, muita voz. Monólogo é muito difícil, né, Zaira? Monólogo é muito... Você fez um monólogo. A Soraya conhece bem esse monólogo que você fez. Valsa número 6. Nelson Rodrigues, não é isso? Foi. O Heraldo Risos quase me matou de ensaiar. Foi uma loucura. Eu fiz 16 personagens com a mesma roupa. 16 personagens e com a mesma roupa de menina de 15 anos. Era como se fosse uma menina de 15 anos e eu fazia o velho, eu fazia a mãe, fazia o pai, fazia as vizinhas fofoqueiras, pulava daqui, pulava dali, pulava em cima do piano, foi maravilhoso, de crítica. Que maravilha! Aí eu vim Desculpa, conclua, por favor. Hã? Não, conclua, por favor, que eu vou pegar uma... Então, aí eu fiz a valsa, no Brasil, aí viajei com um espetáculo pelo interior, sobre ainda o Luiz Avelino, ele era da parte da... Eu esqueci, eu só sei que eu fui viajando pelo interior e foi uma coisa maravilhosa, aí eu vim para os Estados Unidos, aí eu fui fazer na UCLA, na UCLA, no teatro da UCLA, que é uma coisa maravilhosa na faculdade, dentro da faculdade, sobre a produção do Fábio Golombek. O Fábio, ele faz cinema aqui, faz muito cinema aqui, já foi vários festivais, tudo meu amigo, desde a Band, você
Você conhece o Fábio, Caetano? Claro que conheço. Fábio Bombeck, ele trabalhava Conheço. Aí, exato, ele está aqui em Lele. Aí ele produziu. Aí nós eu fiz uma apresentação na UCLA, na UCLA, esse teatro enorme, foi maravilhoso para brasileiro. Aí um cônsul do Brasil aqui viu a peça e gostou e me convidou para fazer no Dia da Independência do Brasil, em Hollywood, no teatro chamado Berners Art Theater, que é um teatrinho pequenininho em Hollywood, foi incrível, ganhei cachê. Então, ganhei o cachê aqui com a peça, com a balsa. Foi muito legal, foi uma experiência incrível fazer essa peça. Agora, veja a diversidade, Zaira, só um segundinho, por gentileza, a diversidade de interpretação de personagens que você tem no seu histórico, na sua vida de atriz. Você interpretou 16 personagens nesse diálogo, você fez a Madre Angélica na novela Filha do Silêncio, você interpretou uma personagem muito interessante, muito importante no Tronco do Ipê, uma obra adaptada de José de Alencar na TV Cultura. Como é que é esse processo, a Madre? A Madre, lembra que eu fazia a Madre? Mas qual é o processo de criação para você interpretar tantos personagens com facetas e essências diferentes? Uma coisa, eu acho que a gente tem tudo dentro da gente. Por exemplo, na Madre, eu fazia a Madre Angélica pura. E aí o Caruso falou, Zaira, eu quero criar um outro personagem para você. Aí o Marcos Caruso, que depois do Jaime Camargo, ele começou a escrever, lembra? Aí ele criou a Albertina, que era a irmã da Madre rebelde, que se fazia passar por feira, então era muito louca. Eu adorava fazer aquilo, porque uma era completamente o oposto da outra, né? E eu acho que a gente tem tudo dentro da gente. É só... Tudo dentro da gente. Todos os personagens, todos os caráteres, tá tudo dentro da gente. Sabe, eu acho que é só a gente ativar um, ativar outro, sabe? Tipo um botãozinho, vou fazer esse, outro botãozinho. Mas aí você tem que criar ele, né? Aí eu fui criando. E encarnar na profundeza da essência de cada personagem. É muito difícil esse processo. Se não tiver talento, não faz. Encarnar e a forma de andar, e eu me via andando como a Madre, sabe? Aí fica até em casa, às vezes você fica meio encarnado no personagem. E que nem agora eu fiz esse rei, aí eu estava tão com o negócio, eu falei, eu não quero fazer homem, tentar, não, eu quero fazer com a minha voz normal, impostar um pouquinho e tal, porque ele era meio afeminado, o Ricardo II. E aí eu fiz, aí chegou uma hora que eu estava fazendo assim em casa, eu falei, opa, a gente falou, reencarnar, parece que a gente encarna, não é reencarnar, encarnar. Interessante, Zaira Bueno, como você vê hoje o erotismo no cinema brasileiro? E uma pergunta em seguida, e a pornografia é uma forma ou não agressiva de expressar o erotismo? Eu acho que sim. Soraya, é bom você também tocar nesse assunto, porque é o seguinte, lembra que eu comecei falando, começou um peitinho, depois uma coisinha aqui e tal, aí começou a aumentar, chegou uma hora que era tanto, os caras começaram a pelar, aí a gente saiu da boca do cinema. Aí eu já estava fazendo teatro, já estava fazendo outras coisas, e eu caí fora, porque aí começou a aparecer essa coisa de pornografia, que era o sexo explícito. Eu acho que não é arte. É grosseiro, um pouco agressivo, Você não precisa, você está fazendo uma cena com um revólver na mão. Você vai matar o cara. Você não vai matar o cara, né? Você vai mentir que você está matando o cara. Isso não é de verdade. É a mesma coisa que sexo. Você não precisa, você pode simular. Fica mais glamuroso, fica mais bonito. Deixa na imaginação das pessoas. Insinuar, né? Insinuar. Esse é o termo, insinuar. Exato, você pode insinuar. Aí eu acho que ficou muito ruim. E aí o que começou a acontecer? Eu processei. Eu não só entrei com mais processo, porque não dava, porque eu estou longe. Mas vários filmes meus
foram colocados cenas, e é muita bandidagem que alguns fizeram. Isso está no meu livro, inclusive. Muita bandidagem. Enxertos, não só de mim, mas de várias atrizes. Enxerto, é fácil, né? Pum, 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 corta, bota. E dava para ver, teve um que eu ganhei a causa, que infelizmente também o doutor Sérgio Santillo se foi mês passado. Meu advogado... Foi o mês passado, exatamente. Uma pena. Incrível, maravilhosa, um amigo maravilhoso. O Sérgio foi assim, sabe? Eu chorando, eu liguei para ele, eu fui assistir o filme com a Helena Ramos, inclusive, eu e a Helena, a gente estava junto no cinema. Eu falei, o que é isso? Eu não fiz esse filme. O que é isso? Comecei a chorar. Aí o Sérgio descobriu pela mão. A mão da... Não era a sua mão. Não era a minha mão. Exatamente. Só que quando demorou tanto o processo que eu já estava aqui, eu não pude comparecer. Absurdo, hein? Foi o que ficou. Toda hora eles tentam querer repassar esse filme. Eu falo, se passar, vou processar. Se passar, vou processar. Mas hoje em dia não tem muito controle. E qual foi o filme que você fez que foi para o Festival de Gramado? Que é o outro lado da moeda. Esse Post-Scriptum, do Romain Lesage, um francês. É um filme de arte. É um filme lindo, um filme maravilhoso, com Enio Gonçalves, Yara Lins, muita gente boa, Cristina Martinez, e o Romain Lesage é um cara, assim, um diretor incrível. A gente fez... o Jean-Claude Bernardet fazia... Jean-Claude Bernardet, grande crítico, grande diretor. Está firme fazendo crítica, né? Ele é crítico de cinema, não é? Crítico. Então, ele trabalhou como ator. Ele era meu namorado no filme. Foi muito legal. Eu fiz teste para fazer esse filme. Eu fiz audition. O Romain chamou várias atrizes, muitas atrizes, fez o teste, não era o que ele queria. Eu acabava de ter meu filho recém-nascido. Aí eu lembro que me ligaram, acho que foi o Hélio Porto, me ligou e falou, estou precisando, você quer fazer o teste? Vou fazer. Aí eu fiz, não tinha nada a perder. Eu fiz o teste, o Romão me chamou pelo nome da personagem e comecei a chorar. Tiana, nunca me esqueço disso. Eu falei, peguei. Aí peguei. E o Jean-Claude Bernardet me abraçou. Foi maravilhoso esse filme. Aí nós fomos para Gramado. Foi muito bacana. Esse filme é um filme muito bem feito. Foi em que ano isso, Zaira? Foi em que ano, você se lembra? Foi 80. 1980. 1980. E esse filme também está no YouTube. Foi o único filme que eu falei, não, deixa esse filme. E o Christian Lesage, o filho do Lesage, ele que toma conta agora dessa... Ainda bem que não pegou fogo na... Voltando ao teatro, Zaira, você fez... Muito filme meu queimou na Cinemateca. Você fez Sua Excelência o Candidato, no teatro. Esse trabalho foi dirigido pela Bibi Ferreira? Foi dirigido pela Bibi. Eu tinha acabado de fazer a valsa, aí o Dantino era o produtor, ele precisava de uma atriz também. A Bibi, isso é muito engraçado. Eu nunca contei essa história, eu vou contar aqui para vocês. Eles queriam uma atriz que pudesse ficar de calcinha e sutiã em cena. E já tinham, a Bibi olhava, mandava a menina a atriz ficar de calcinha e sutiã, olhava, falava, eu não quero celulite, não sei o quê. Aí eu estava magra, tinha acabado de fazer a volta número 6, tinha até que emagrecer e fazer a volta. Aí me chamaram, aí a Bibi pediu para eu ficar de calcinha e sutiã, fiquei de calcinha e sutiã, ela falou... Aprovado. Aí eu fiz a Sua Excelência Candidata, que era baita de um papel bacana, entendeu? Mas só tinha uma ceninha, uma participaçãozinha, assim, que ela sai correndo de um camarim e vai para o outro, mas como a Bibi era muito pique, muito, assim, detalhista, ela queria tudo muito, assim. Aí só tinha uma coisa que ela ia, inclusive, com a roupa, assim, de calcinha e sutiã, atravessava o palco de um lado para o outro, e o Fulvio Stefanini e os outros ficavam, assim, olhando, e só, era essa cena. E o resto era um baita de um papel bacana. Eu fazia a esposa do político, que era o Fulvio. Era muito legal, muito engraçado. Do Marcos Caruso também. Agora, qual é a importância, Zaira, qual é a importância do diretor para o ator em cena? Não só no teatro, como no cinema e na televisão. Qual é a influência do diretor para que você dê o máximo de si com um resultado positivo, fantástico, de interpretação, de performance no palco?
na tela e no vídeo? Ótima pergunta, Caetano. Essa pergunta é incrível, porque outro dia, inclusive, eu estava pensando isso. Se você deixa o ator muito à vontade, o ator, ele tem vícios, ele começa a pegar uma forma de fazer. Por isso que eu não sou chegada muito à novela, porque vejo atores que eles pegam uma forma de fazer, deu certo, eles continuam naquela forma, aquele jeito de fazer, é um jeito de fazer. Aí ele muda um pouco o personagem, muda a roupa, mas ele sempre tem aquela forma que deu certo. E um bom diretor por trás de um ator, ele vai puxar lá de dentro o que você sozinho você não tem capacidade de fazer. Ele sabe do personagem, ele estudou o personagem e ele não está tão envolvido com o personagem como você, aí ele vai puxar de lá de dentro e vai fazer, sabe, você chorar, ele vai te buscar a tua emoção, que é uma emoção que não é aquela emoção, não é uma emoção que, por exemplo... Os cacuetes, né? Você tira os cacuetes. Tira os cacuetes e a forma. Eu lembro que o Zen Wilde falava, as pessoas têm uma forma de atuar, não é aquele jeitinho que deu certo, não é legal. E muito daqui, não é só em televisão e novela, mas eu vejo aqui também no cinema aqui de Hollywood, quanto ator que ele tem uma forma de fazer. Por que o Joaquin Phoenix é maravilhoso? Porque ele sofre cada personagem que ele vai fazer, porque ele faz o personagem, ele não faz o jeitinho do Joaquin Phoenix e vai lá e faz, não, ele traz lá de dentro, para mim, uma hora todo mundo. Maravilhoso, porque ele trabalha o personagem, e é isso que o diretor faz, entendeu? É importante. Se for bom diretor, é lógico, eu estou falando de um bom diretor. Quem dirigiu o Sabor de Mel, por exemplo? Certo, tá dando certo, o público ri, tá bom, não é assim. Quem te dirigiu em Sabor de Mel na Bandeirantes? Você fez Sabor de Mel? Eu fiz Sabor de Mel com o Thalma. Roberto Thalma, grande diretor. Grande diretor, foi muito bacana também. Foi logo depois, eu estava num estresse muito grande, que eu tinha acabado de fazer a Filha do Silêncio, os dois personagens, logo em seguida fazer Sabor de Mel. Essa é uma novela, foi legal, foi bacana. Jorge Andrade. Foi, exato. A autoria de Jorge Andrade, um dos papas da teledramaturgia brasileira e da telenovela brasileira. Grande dramaturgo. E o Roberto é maravilhoso, grande. Nossa, que também já não está aqui, né? Já nos deixou. Maravilhoso. Zaira, você é bailarina profissional. O balé sempre fez parte da sua vida, né? Até hoje. Exatamente. O balé me salvou de uma depressão, assim, eu comecei com depressão com 7 anos de idade. A minha mãe tinha me posto para estudar acordeon, aí eu ficava tocando um pouquinho de acordeon, começou a chorar, achava tão emoção, não sei o quê, mas era uma depressão que eu tinha. Aí quando eu larguei isso e fui para o balé, é uma coisa de adrenalina. Aí com 14 anos, eu recebi meu primeiro cheque dar aula de balé para criança. Eu comecei a dar aula numa escola chamada Jardim Escola Meio Castelinho, milhares de anos atrás. Isso no Rio Grande do Sul, que você é gaúcha, nasceu em Porto Alegre. Em São Paulo. Eu adoro... Você só nasceu no Rio Grande do Sul? Nasci em Porto Alegre e eu fui para São Paulo com 7 anos de idade, 7 anos. Aí eu comecei a estudar balé em São Paulo, tudo em São Paulo. Aí, a Camille San Giovanni foi minha professora, junto com o Conservatório Musical Sousa Lima, esse pessoal, que a Yara Berg, até hoje é minha amiga, a filha da dona Celeste, dona do conservatório. E aí eu comecei a dar aula com 14 anos, substituí a professora. E eu comecei a dar aula, não parei mais de dar aula. Foi maravilhoso. E aí eu vim para os Estados Unidos, aí eu fui morar em Nova York. Em Nova York eu fiz na Broad Dance Center, eu fiz um pouco de balé, fui bailarina da Joyce, dancei no Beco. Lembra do Beco? Abelardo Figueiredo. Lembra? Lembrou. Contratada do Beco, tem na minha carteira de trabalho. Rosemary, Abelardo Figueiredo, Rosemary fazendo aqueles shows maravilhosos e Zaira Bueno. Lembra? Eu fiz o show da Vanusa no Beco. Por incrível que pareça, eu me lembro, Zaira. Por incrível que pareça, eu também. Por incrível que pareça, eu me lembro. Eu também, por incrível que pareça. Também pegou fogo o Beco depois. Pegou fogo depois, é verdade. Essa época do Beco foi tão engraçada, porque não tinha mais nada a ver comigo, eu já era atriz. Aí eu comecei a dançar, mas era muito bacana.
Era muito legal fazer aquele show. O Vanucci dirigiu. Que era marido Augusto César Vanucci. E o filho dela era pequenininho. Para você ter uma ideia quantos anos faz. Meu filho não era nascido. Seu filho nasceu no Brasil? Nasceu no Brasil. Nasceu no Brasil. Ele nasceu em Piracicaba. E por que você resolveu morar nos Estados Unidos? Olha, foi na época daquela coisa do Collor, aquela coisa de politicagem. Por isso que eu detesto política, eu nunca gostei de política. E aquela plano Collor. Sabe, você botar o teu dinheiro, você vender um telefone, 2, 3 você tem, botar na tua conta e desaparecer o dinheiro, não é brincadeira, né? Aí eu já fiquei meio assim, eu falei, vou embora. Aí eu falei, aí a Helena Ramos estava morando aqui, em Los Angeles. Aí eu vim visitar a Helena. Aí eu peguei e falei, quer saber, eu vou ficar aqui. Aí eu fiquei um tempo, depois voltei para São Paulo, depois voltei e fiquei. O meu filho pequeno, de 13 anos, para 14. Aí fiquei, eu falei, não vou mais. Aí não foi fácil. Agora, falando na Helena Ramos, né? Tem uma história com você e ela numa peça de teatro muito interessante. Não é verdade? Soraya gosta da polêmica, né, Zaira? Soraya gosta da polêmica. Não, vocês são amigas até hoje. É importante enfatizar isso, né? Mas é uma história interessante. A gente se fala sempre pelo WhatsApp e a gente se pegou a tapa. Me estressar no meio da peça. Foi no segundo andar. Exatamente. Aí era uma cena de um tango que a gente ia dançar. Eu fazia o Armand na peça, que era um cara, eu cobri meu cabelo, botava um bonezinho, e ela toda, tipo blush de boar, aí eu puxava ela, aí eu, meio agressiva, eu puxei um dia, ela falou, ai, machucou, eu falei, ai, desculpa. Aí no outro dia ela me deu um tapa na cara. Ela achou que eu puxei sem querer, puxei ela sem querer, por não saltando, porque era o personagem, o Armand. Só que eu acho que eu fui um pouco brusca. Aí ela me deu um tapa na cara, eu fiquei pé da vida. E o Kiko Jaez não interferiu? O Kiko Jaez, que dirigiu o espetáculo, esse espetáculo, se não me falha a memória, não foi o Kiko? Kiko Jaez. Cortina aberta, lotado, teatro lotado. Kiko Jaez. Cena, o Kiko fica roendo as unhas, né? O que ele vai fazer? Eu não marquei isso. Aí eu dei outro, aí meu cabelo voou, aí ela deu outro, nós pegamos em cena e bum, fechou a cortina, acabou a peça. Coisa feia, né? Eu jamais faria isso. Ela me desse um tapa hoje, eu falava, tudo bem. Eu acho que eu mudei tanto, mas eu era muito pavio curto. Pum, pum. Sabe? Não é legal. Não é legal. Mas aí a gente, depois de um mês, assim, a gente já voltou a falar. Aí eu vim para cá, fiquei na casa dela. Ela vai vir para cá, ela vai ficar aqui comigo. Era para ela ter vindo, estava de passagem comprada, mas era com esse negócio dessa pandemia toda, não deu para ela vir. E ela está de passagem comprada. Ela vai vir, vai ficar comigo aqui um tempo. Como é que você está lidando com a pandemia nos Estados Unidos hoje, Zaira? Como é que está hoje a gestão da pandemia pelo governo americano? Aí, pelo menos em Los Angeles, uso de máscara, distanciamento social, álcool em gel, reclusão, confinamento, etc. Uma incoerência desde o começo. Sabe? A gente não tá, as coisas estão abertas, muita coisa aberta, mas máscara para entrar nos lugares, mas no dia que foi, já vai fazer o quê? Vai fazer quase 2 anos, foi ano passado? Aquele Fauci, desculpa, mas eu não gosto daquele cara, aquele médico americano que é da Casa Branca, ele chega na televisão para milhões de pessoas no mundo inteiro que estavam ouvindo ele falar, não tem a menor psicologia, eu estava ouvindo a TV, ele falou assim, eu até tenho uma imitação dele no YouTube que eu fiz. Vamos colocar no ar, Dr. Fauci. Vamos colocar no ar, aproveitando o seu gancho. Vamos colocar no ar a sua imitação. Muito perigoso, vai matar muita gente. Você não fala isso. Você não. Claro. Você não sabe. Você cria pânico.
Muita gente se suicidou. Isso vai matar muita gente, isso é muito perigoso. Very dangerous. Ele falava, ele olhava assim, falava assim. E o Trump tentando, ok. E aí era aquela reunião, o governador daqui da Califórnia, o Gavin Newsom, aí o outro, o vice-presidente ali, aí aquela coisa. Aí ele falou assim, vai acabar tudo no supermercado. Aí eu eu desliguei a televisão, peguei meu cartão de crédito e fui para o supermercado. Quando eu cheguei no supermercado, não tinha nada. Eu fiz até um outro vídeo também, não nem sei onde está. Prateleira vazia. Eu comecei a tremer, eu comecei a ficar tão nervosa. Não era nem por causa desse vírus, era por causa do medo que eles colocaram na gente. Aí eu fui, no dia acabou tudo. Que história é essa? Gente, acabou o papel higiênico. Que coisa mais ridícula. Aí, nossa, o que eu comprei de papel, toalha, lenço de papel yes. Eu comprei um monte de comida. E gente, assim, whisky, cerveja, pouquinho de comida. Falei, gente, olha aí, ó. Ele não era alcoólatra, ele fez a pessoa virar alcoólatra. Ele colocou medo no mundo. Aí, bom, conclusão. Aí ele vai na TV e fala assim, as pessoas começaram a comprar máscara, aquela máscara de bico de hospital, 99 lá, e acabaram as máscaras. Eu fui na esquina da máscara, não tinha máscara. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? Aí ele chegou na TV e falou assim, de novo, né? Todo mundo queria ouvir esse cara falar. Aí o Fauci foi lá e falou, máscara? Máscara não resolve nada. Para que você vai usar máscara? Máscara não dá nem uma coisinha assim. Aí as pessoas pararam de usar máscara. Entende? Tinha uns que ainda tinham medo, tinham comprado máscara, botavam, mas depois, ó, se o doutor Fauci falou, não precisa usar máscara. Aí, um mês depois, ele vai na TV e fala assim, gente, vocês têm que usar máscara. É lógico, aí até o jornalista falou assim, ué, mas você falou que não precisava? Não, mas agora já tem máscara para vender. Espera um pouquinho. Isso aconteceu aqui, agora já tem máscara para vender. Quer dizer, a saúde dos outros não tinha problema nenhum, né? Quer dizer, agora as máscaras eram para os profissionais da saúde, enfermeiro, médico, era para os hospitais, e todo mundo estava enlouquecido comprando uma dessas 99 lá, essas máscaras do pato. Aí ele pegou e falou assim, aí foi um outro cara lá e tal, e falou, não, você pode colocar só uma bandana. Aí ficava todo mundo, né? Só faltava o negócio de cowboy na mão, todo mundo de bandana, porque máscara, não tinha mais máscara, usa uma bandana, uma camiseta, qualquer coisa. Gente... Vamos colocar a sua sátira, a sua imitação do Dr. Fauci no ar. Quando o programa for, vamos colocar. Agora, eu gostaria, Zaira Bueno, você também é artista plástica, você é pintora. Qual é o seu estilo na pintura? Olha, Soraya, eu mudei. Eu era muito de fazer, adoro fazer óleo sobre tela, fazer casarios, sabe aquelas coisas da Bahia, Norte, sempre gostei de fazer isso. Aí eu vim para cá e aí eu fiz um cursinho aqui, aí eu comecei a meio que me inspirar para fazer. Eu até tenho um quadro aqui que eu vou mostrar para vocês, querem ver? Ah, quero. Então, eu tô no... É mais ou menos uma coisa assim, ó. Ah, aqui, deixa eu ver. É uma coisa mais moderno agora. Ah, certo. Sabe? É um negócio mais tipo... Poxa, rico em cores, rico em cores. Muita cor. Só que agora eu já estou numa outra... Essa época foi pandemia, né? Que nem o Caetano falou. Como é que você está se dando com o negócio da pandemia? O que me salvou foi a arte. Porque eu fui parar na UCLA... Porque eu estava com estresse, eu achava, depois dessa coisa toda, usa máscara, botar máscara, esse negócio vai matar muita gente, sei o quê, eu fiquei com um estresse tão grande que eu fiquei o dia inteiro lá, não tinha nada. Aí o médico falou, estresse. Mas... O médico da UCLA, 4 médicos, eles falaram assim, para de ouvir notícia. Pronto, aí sabe o que eu fiz? Liguei a minha Alexa no rádio, música, falei, toca a música aí de 1970. Aí eu comecei a pintar, aí eu pintei a pandemia inteirinha. Lindo. E você não pretende fazer uma exposição da sua obra? Mas sem quadro, já vendi quadro, inclusive. Já vendi quadro para clientes minha lá, do meu negócio, de vizinhos. Quem estiver nos assistindo aqui no Brasil e quiser adquirir uma obra tua, qual é o contato? É o seu e-mail, Zaira?
É meu e-mail. Qual é o seu e-mail, por favor? É zabueno@gmail.com. Por esse endereço, quem quiser adquirir um quadro da Zaira Bueno, é só mandar uma mensagem para você. É? Vocês entram em contato e fecham o negócio. É isso. Agora, você também está atuando como empresária aí nos Estados Unidos. Qual é a sua atuação como empresária aí nos Estados Unidos? Eu abri um spa de beleza, assim, tipo faciais, coisa de... Isso já foi 5 anos atrás. Sim. Aí nós começamos a fazer, aí eu fiz um curso, inclusive, de implante de cílio, colocar cílio um a um. Aí começou a dar tão certo, eu comecei a ficar assim, muito boa nisso, aí eu comecei a fazer isso. Foi como eu sobrevivi. Foi a melhor coisa que eu podia ter feito na minha vida, foi esse curso. Aí eu comecei a aplicar cílios, um a um. Aí todo mundo queria só fazer cílio comigo, porque eu sabia técnica, porque eu fui na melhor escola daqui dos Estados Unidos. Eu fui na melhor, chama Nova Lash, foi a melhor escola que existe aqui. Eu fui nessa escola e aprendi a fazer certo. Aí eu comecei a fazer, e aí eu abri esse lugar, e eu tinha uns 4 salas, e uma delas era para eu fazer os cílios. Aí começou todo mundo só cílio. Eu peguei, fechei e fiquei só com o negócio de cílio. E hoje eu tenho uma escola de como ensinar a fazer cílio. Agora, legal. E você é vegana e budista também, né? Adorei. Importantíssimo. Bem lembrado, Soraya. Bem lembrado. Budismo tem uma participação ativa na vida da Zaira. E vegana. Tem até a tatuagem do coelhinho aqui, que é não deixar... Eu só compro coisa que tem essa marca. Meu filho... Nossa, você vai... Porque eu falei, acho que eu vou botar aquela outra V aqui de... E explica essa marca. Essa marca... Claro, né? Que você tem todas... Essa marca é... Essa marca é uma coisa que tem nos produtos, que não são testados em animais, que não faz aquele teste. Tem um teste que você faz no coelhinho, você vai botando um negócio, até o coelho fica cego, é horrível. Aí, quando o coelho está quase cego, ele falou, bom, até aqui pode botar esse... É horrível. Aí eu virei vegana por causa do meu filho, inclusive, quase 9 anos já. Ele viu um filme que chama Forks Over Knives, é um filme que não tem nada a ver com negócio de animal, nada, é sobre saúde, é sobre negócio de gente que teve câncer, gente que teve a pressão alta, aquela negócio de açúcar no sangue, e se curou com o negócio de parar de comer bicho, parar de comer leite, essas coisas, tomar leite. E aí eu peguei e falei, quer saber? Eu fui na minha geladeira, joguei tudo fora. Bum! Virei vegana. Aí eu falei, você tem toda a razão. Aí já faz 9 anos. Aí no começo nem foi tanto por causa dos animais, porque quando você come, você não tem uma consciência, é muito estranho. Quando você para, depois de 3 meses, eu não conseguia mais passar na parte onde tinha... Eu senti o cheiro... Eu não conseguia mais, a gente fica muito sensível. Eu não conseguia passar mais no supermercado onde tinha as galinhas, onde tinha os bichinhos lá que foram mortos. Processo natural, foi um processo natural. Foi um processo natural, exatamente. Aí eu vou para o Brasil, não posso ver açougue, porque aqui não tem açougue. Aqui não tem, porque é psicológico, entendeu? Aqui é tudo escondido, é tudo embaladinho, aquela embalagem bonitinha, mas você não sabe o que está por trás disso, que o bicho sofreu para chegar até ali. É horrível. E o budismo, Zaira? E o budismo? Onde entra o budismo na sua vida? Eu sou budismo há muitos anos. É uma coisa que foi exatamente isso quando eu falei assim, na época do negócio da moça segundo andar, que eu me peguei com a Helena, eu não era budista. Eu acho que o budismo faz você ficar uma coisa zen, uma coisa mais... Eu sou budista da Nichiren Shoshu, que é um tipo de budismo. Tem vários tipos de budismo. Várias linhas. E o budismo me fez me tornar uma pessoa melhor, para ser honesta com você. Não que eu não fosse uma boa pessoa, mas às vezes você não está acordado. O budismo fala, os cílios estão colados nos olhos e a gente não vê. Está tão perto que a gente não vê. É tão perto da gente que a pessoa nem percebe que ela faz umas coisas que não devia fazer.
Então, o budismo faz a abertura dos olhos, ele faz você se enxergar. Sabe aquela coisa, vai se enxergar? É uma coisa meio assim, sabe? Você é um processo de autoconscientização, né? Exatamente, exatamente. Opa, não gostei disso. Nossa, vou mudar isso. Aí você vai mudando, você vai mudando, você vai mudando aos poucos, você vai se polindo, e aí você acaba sendo uma pessoa melhor. E aí o próprio, e com mais calma, e falando, gente, isso não tem nada a ver, take it easy, sabe? Pegar fácil, não dá. Então você pratica muita meditação, uma prática constante na sua vida. Manhã e à noite. A gente faz o Sutra de Lótus de manhã, dá uns 40 minutos, a gente faz a oração que chama Nam-myoho Renge Kyo, que é o Daimo, que a gente chama de Daimo. Aí à noite também a gente faz o Sutra, e isso é muito bom para a alma. Todos os dias, Zaira? Diariamente? Todos os dias, de manhã e à noite. Então você dedica mais de 1 hora do seu tempo para a meditação, para essas orações. Mais de 1 hora do seu dia. Exatamente. Mas você transmite essa luz no teu olhar, no teu sorriso, porque eu pratico muita meditação também. E você transmite uma luz maravilhosa. Maravilha. Você também. Obrigada. E o Caetano também, meu amigo. O Caetano, ele é uma pessoa que ele nunca mudou. Ele é assim, ó. Instável. Ele é assim. Estável. O Caetano é assim, ó. Estável, eu falei. O Caetano que era 500 mil anos atrás. Conhecemos em 1981, se não me falha a memória. Mas, Soraya, muito obrigada. Zaira, obrigada. Nosso tempo está se esgotando. Eu queria te fazer uma pergunta. Quais são os seus projetos como atriz? Você tem projetos como atriz, como escritora, para os próximos anos? Além de... próximos meses? Eu já tenho 5 peças, Soraya. Eu já tenho 5 agora. Parabéns. Obrigada. E aí, uma delas porque é tudo em português, porque inglês é muito difícil, então é tudo em português, e eu tenho muito amigo ator no Brasil, e eu espero que eles gostem, entendeu, das minhas peças e produzam as minhas peças. Agora, o meu outro projeto, eu estou terminando meu site em inglês, sabe? O meu site está sendo feito, eu tenho um blog também, está sendo em português, que está sendo... Então eu vou associar... O blog está no ar ou você está criando ainda o blog? O blog está sendo mexido agora, ele está fora do ar, mas ele teve há muitos anos. E agora é o blog em português e o site em inglês, que está fora do ar também. E esse site é onde eu vou colocar esses vídeos todos. Aí, eu nunca na minha vida aqui, em mais de 20 anos que eu moro nos Estados Unidos, eu nunca fiz isso para procurar trabalhar de atriz. Nunca, porque eu trabalhei duro, não é fácil o sonho americano, sabe? Eu posso dizer que eu graças a Deus, aos Budas, aos deuses budistas, tudo, eu consegui vencer nos Estados Unidos, que não é fácil, mas eu passei, sabe? E... Você conseguiu a sua independência nos Estados Unidos, graças a Deus. Eu sou minha própria, sabe? Eu sou agora independente, eu sou cidadã americana, virei cidadã americana ano passado, em novembro, e foi muito bacana. Eu tenho dupla cidadania, eu tenho a terceira, mas a terceira é francesa, é do ex-marido, mas a que conta é a brasileira e a americana. Essas duas, para mim, é que são importantes. E então, sabe, foi muita luta, e agora que eu acho que eu vou começar, e também meu inglês foi muito difícil, que eu aprendi inglês na marra, eu não tinha tempo para ir. Mas você estudou inglês aí nos Estados Unidos. Eu fui na escola, aqui você tem escola de graça aqui, aliás, perto da minha casa, eu ando, sabe? Gratuito, é? Aqui do lado, chama Venice. Mas de graça, gratuito? Completamente gratuito para imigrante. É uma escola, eles sabem que você é imigrante ilegal e eles te tratam assim. Tem uma coisa muito legal aqui, tem esse lado maravilhoso. Essa escola, eles sabem que você não é documentado, mas eles querem que você fale a língua deles. Então, isso no caso de muitos, mas você hoje é cidadã americana, você está legal, e também tem direito à escola. Sim, eu fiquei 8 anos só com green card, que é aquele passe que você pode ir e voltar, e voltar. Agora eu virei cidadã mesmo, eu tenho passaporte americano, que eu virei o ano passado,
que demorou 6 anos depois do Green Card para você conseguir entrar. Aí eu fiz o teste, que eu fiquei muito difícil, foi muito difícil. Fiz o teste, eu quis responder um monte de coisa lá. A Constituição americana eu estudei, eu sei. A da brasileira eu não sei, deveria saber, mas a americana eu sei. A Constituição, os mandamentos, tudo, mas eu tive que estudar para poder tirar a cidadania. E é isso. Então, agora, pela primeira vez que eu já falo inglês, é que eu vou começar a pensar em alguma coisa de atriz, porque eu acho que você tem idade para ser ator. Zaira, infelizmente, nosso tempo se esgotou. Teremos que encerrar o programa. A entrevista foi ótima, elucidativa, uma aula. Você nos deu uma aula de dramaturgia. Você uma delicadeza, um meu, um raciocínio assim, muito queridos. Foi um prazer fazer família. E eu fiquei encantada com a simpatia da Zaira Bueno, com a história dela no cinema, no teatro, na televisão. Enfim, para mim é uma grande honra ter entrevistado você. E para mim, muito obrigada. Igualmente, adorei. Muito obrigada. Muito obrigado, Zaira. Vamos nos falando. Brasil. Tá. Vamos nos falando, Zaira. Um abraço. Primeiro Escalão volta na próxima semana. Obrigado, Zaira Bueno. Obrigado, Soraya. Até lá. Obrigado.